Olá, queridos inscritos e você que ainda não é inscrito, eu sou Marcos Alves e esse é o seu canal Antes do Fim. Eu vou aqui fazer uma reação a uma live de 3 horas do Vic Vanilla. Só que essa reação, a momento, a princípio, não será é, de, dessas 3 horas, é óbvio. É muita coisa, né? Mas aqui eu quero destacar nesse primeiro momento que vamos aqui. Ele traz muitas coisas interessantes, não só falando a respeito da conversão dele, mas também de outras coisas que envolvem a família Rothschild e seu envolvimento com o Vaticano. Inclusive ele fala que quem manda no Vaticano é a família Rothschild, e também sobre cultura woke e outras coisas mais, né? Historicidade de Jesus, e ele vai, no início, que nós vamos logo daqui a instantes, ele vai mencionar a respeito de que não é por dinheiro que ele se tornou cristão, né? E até em outro momento que nós também vamos ver, ele afirma que conforme ele era antigamente um ex-luciferiano, né? Ele não diz que era um ex-satanista, ele diz que era um ex-luciferiano, ele ganhava 7 vezes mais, né? Mas antes de adentrar nessas questões que ele vai trazer aí, ele gostaria de... Melhor ele não, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, prezados, nós estamos trabalhando em cima da área de membros, né? E nós não queremos trazer nada que não venha a ser interessante e venha trazer conhecimento para o pessoal que é inscrito em nosso canal. Mas ao mesmo tempo a gente não pode, que nem essa reação, eu vou dar continuidade a reagir a essa live dele, acredito essa parte mais outras 2, então seria 3 partes, né, ou 3 episódios, se caso a gente tiver um bom alcance com relação a esta primeira reação. Então eu peço encarecidamente a você que, se caso você achar que foi interessante e compensa para você dar continuidade a essa reação, você coloca nos seus comentários aí, tá bom? E outra coisa, divulgue para os seus amigos, compartilhando, né, com pessoas que talvez não sejam ainda inscritas em nosso canal. Compartilhar nas suas redes sociais também, e isso vai dar uma força muito grande para o canal e para o vídeo, e avançando com isto o alcance dele. E também não deixe de deixar o seu like, o seu joinha, né? E também de colocar os seus comentários. Isso é importante demais para o avanço e o progresso do canal e, vamos dizer, também do vídeo, né? E vamos lá. Outro detalhe, se nós tivermos uma boa retenção, um bom número de visualizações, algumas coisas que eu, claro, não vou poder trazer aqui devido à questão de tempo e para não cansar você, né? Nós vamos colocar na área de membros. E aí, porque nós entendemos que a pessoa, se tiver interesse em ver esse vídeo andar bem, caminhar bem, é óbvio que nós vamos aprofundar o tema na área de membros. E só se torna membro mesmo quem tem interesse no assunto, quem está buscando pesquisar mais, saber mais sobre o tema, tá bem? Então, diante dessas colocações já feitas de início, vamos aí ouvir a fala dele, que ele vai dizer que tem empresa, que não precisa de dízimo, né? Vejamos. Eu tenho uma empresa, eu não preciso de dinheiro de fiéis, tanto que a igreja que a gente está criando, que está em vias do CNPJ, do estatuto, ela é sem dízimo, ela é não dizimista. Doa quem quiser, dízimo não é um imperativo, uma obrigação que vai ter a nossa igreja. Então, eu não preciso de convencer ninguém de internet, ou de tentar transformar a mente das pessoas, ou de lobotomizar as pessoas, que é o que muitos líderes religiosos fazem, e não só do cristianismo.
Tem gente que faz isso em matriz africana. Ser desprezível existe em todas as religiões. Então eu não preciso disso. Felizmente hoje eu tenho 2 empresas, sou uma pessoa consolidada, uma pessoa próspera. O motivo da minha conversão tem fatores transcendentais que eu vou apontar agora. Então, conforme nós estamos observando aí, a questão, como ele coloca, não é dinheiro, né? Inclusive ele diz que está aí com a documentação caminhando para abrir a igreja dele. Pelo que eu entendi, no estatuto da igreja haverá essa questão de não obrigatoriedade de dizimar. Mas é um detalhe muito importante, a questão do dízimo, a questão bíblica, e não a questão de ser obrigado. Você devolve se desejar, né? Então isso é com você e Deus, né? E eu não vou entrar muitas nessas questões aí para não parecer que eu estou fazendo uma espécie de mercantilismo, já que a igreja a qual pertenço também dizima, né? Vamos lá então. Mas ele vai entrar num tema que eu acho mais interessantíssimo, quando ele fala a respeito do Jesus histórico, né? E é importante isto, porque quando David Friedrich Strauss veio com essa ideia herética de que Jesus era um mito, né? Uma lenda, que Jesus não existiu, isso estragou por demais com a teologia. E aí temos hoje o quê? Um método histórico crítico e concomitante a isso uma teologia liberal, qual nós temos Bart Ehrman. Ele é um teólogo liberal, crê na existência de Jesus, porém, no fato de Jesus ser Deus, se fez homem, Deus, o Filho, nisso ele não acredita, infelizmente. Mas acredita que alguém, um carpinteiro, e por aí vai. E também o pessoal do Seminário de Jesus, lá nos Estados Unidos, segue nessa mesma linha, de desacreditar não só essa questão da existência real de Jesus, mas também da sacralidade, do elemento miraculoso ou sobrenatural que encontramos nas Escrituras. Então, quer dizer, é um ateísmo travestido de, digamos, cristianismo. E vamos aqui ouvir o que ele tem a dizer sobre essa questão da historicidade de Jesus. Não historicidade do Jesus. Que eu não acreditava num Jesus histórico, mas sim um Jesus simbólico, um Jesus arquetípico. Isso, né? Inclusive lá deu um corte muito bom ali que você falou, que Jesus não existe. Exatamente. E isso é muito foda, assim, porque você mexe com o dogma das pessoas, né? Porque tem pessoas que creem muito em Cristo. Exatamente. Sabe? E aí, você, que era uma pessoa que sempre falava, Cristo não, o histórico não existiu, Cristo não existiu. Aí de uma hora para outra você vira cristão. Impacta, né? Impacta. Ainda mais que você não é só uma pessoa que é pública. Você tem seguidores que acreditam na tua fé. Sim. Seguem a tua fé. Sim. De repente a tua fé muda, como é que é isso? E aí, ele vai trazer algumas coisas aí sobre a questão, essa resposta aí, né? Que ele não... Tipo assim, eu não sou... A minha fé, o meu padrão de fé não é para os outros, né? Bom, mas falando um pouco aí, né, sobre essa questão do Jesus histórico, no livro de Josh McDowell e Bill Wilson, intitulado o livro Ele Andou Entre Nós, Evidências do Jesus Histórico. Na página 15, avançando aqui para 16, ele fala o seguinte: Jesus viveu algum dia, a maioria dos eruditos admite que um homem conhecido como Jesus de Nazaré viveu realmente no século I, e que a sua vida foi a fonte de vários relatórios que circularam a respeito dele. Só alguns insistem em que Jesus jamais viveu. A questão calorosamente debatida hoje é, porém, esta: Jesus de Nazaré viveu na realidade o tipo de vida que os relatos do Evangelho dizem que viveu? Esse é o ponto. Como eu coloquei, Bart Ehrman não crê na questão do miraculoso, né? Ele acha que Jesus foi feito Deus, né?
é a questão do mito, né? Comparando inclusive a Jesus com os deuses quer dizer, Jesus existiu, mas foi revestido de mitologias, de mitos, de fatos grandiosos, assim como na mitologia grega. E dando continuidade, continuando a leitura, seria ele, na verdade, a espécie de pessoa que a Bíblia retrata? Um fluxo de novos livros continua a apresentar Jesus como qualquer outra coisa, exceto como uma figura descrita nas narrativas do Evangelho. Ele é descrito como um mágico, um zelote, um essênio, um guru e viajante, alguém que usava a hipnose e como o marido de Maria Madalena, com quem procriou uma linhagem secreta em uma sociedade para governar o mundo. Então esses aspectos aqui, né, inclusive do Jesus Cogumelo, existe essa tese, essa teoria. Não é só teoria, não, é uma questão, olha, coisa muito louca, que eu posso estar falando na área de membros, dependendo do alcance e das visualizações que essa reação terá, né? Mas continuando, ele é apresentado como um gnóstico, um astronauta extraterreno, um enganador que planejou sua própria ressurreição e como nada mais do que um nome de código para um cogumelo sagrado, alucinógeno supostamente usado pelos primeiros cristãos. Então tem muito disto, né? Tem muito dessas coisas com respeito a essa questão. E aí ele vai retomar aqui em 12 minutos e pouco, ele vai tratar sobre essa questão questão do dinheiro novamente, né? Que não foi por dinheiro que ele se tornou cristão. Ele até afirma que, como luciferiano, ele ganhava 7 vezes mais. Vamos lá, então. Aí depois, vocês vão perceber, né, como é que foi essa conversão dele, o entendimento que ele tem do cristianismo, né? E que espécie de cristianismo ele vai adotar ou pensa em adotar, não sei. Vamos ouvir. Eu me converter em Cristo não é por uma questão monetária, porque senão eu ficaria onde eu fiquei, onde eu estava, que me renderia muito mais. Eu não precisaria me justificar na internet, eu continuaria com o templo, fazendo o trabalho à torta à direita, sem me preocupar com a ética disso, sem me preocupar com as imputações morais disso, depredando a minha espiritualidade, a minha saúde mental como estava acontecendo e apenas sendo um fantoche das grandes corporativas, dos grandes empresários, dos lobistas, dos políticos. Então, a maior prova que eu posso dar de que eu não estou procurando uma conversão por conta de dinheiro é porque eu rentabilizava 7 vezes mais enquanto eu estava no templo. E hoje, eu fui tocado de tal forma pela verdade que eu mudei o meu aspecto, o meu ponto de vista. O que não significa que eu não encontre nada de misticismo no novo. Aqui é importante, tá? Ele vai falar que ele encontra misticismo e esoterismo no Novo Testamento. E aí ele fala uma coisa que é importante. Vamos ouvir aí. Novo Testamento, ou de esoterismo. Pelo contrário, eu sou o Rosa Cruz até hoje. Vamos voltar então novamente para ficar claro que eu mudei o meu aspecto no Novo Testamento. O que não significa que eu não encontre nada de misticismo no Novo Testamento, ou de esoterismo. Pelo contrário, eu sou o Rosa Cruz até hoje. Observaram? Notaram? Ele encontra misticismo ou esoterismo no Novo Testamento, ou seja, ele interpreta as Escrituras, pelo menos o cânon do Novo Testamento, usando como ferramentas de hermenêutica o esoterismo e o misticismo. Isso é um erro, né? Ele deveria pegar e interpretar as Escrituras por elas mesmas, porque as Escrituras assim mesmo se interpretam e tem a Jesus como centro. Jesus é o centro, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, quando houve essa live, havia algumas pessoas ali que estavam acompanhando ao vivo, né? E estavam dando a saudação da paz do Senhor, outras congratulando ele, louvando a Deus pelo que aconteceu na vida desse rapaz. Porém, ele afirma o quê? Que ele é Rosa Cruz, né? Ou seja,
ele está numa forma de cristianismo paganizado. E por falar sobre a MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, eu gostaria de ler a respeito do mito. Chega-se até a acreditar que o fundador da Rosa Cruz nem existiu, né? Mas é um mito. E aqui, no livro Maçonaria do Outro Lado da Luz, do William Sknobelen, ele traz uns detalhes interessantes sobre isto. Aqui ele afirma o seguinte, que Christian Rosenkreutz, que é o fundador da Rosa Cruz, alguns acham que é um fundador mítico, que na verdade nunca existiu, né? Morreu na idade madura de 105 anos e morreu quando ele quis. E temos um artigo afirma que um dos seus discípulos dele descobriu sua tumba em 1604 e encontrou inscrições estranhas e um manuscrito escrito com letras douradas. A descoberta do túmulo de Christian Rosenkreutz supostamente proclamou a nova era. Os membros dessa fraternidade secreta foram chamados de Rosa Cruz. Eles afirmavam que nunca sentiam fome, que tinham poder oculto e que tinham tido acesso a segredos perdidos da ciência e da medicina. E aqui, para concluir, em 1616 surgiu um livro intitulado O Casamento Químico de Christian Rosenkreutz. Apesar de dizer ser narrado por ele, seu autor foi um erudito de Tübingen chamado Johann Valentin Andreae, nascido em 1586. O livro é a alegoria oculta de um casamento no qual alguns dos convidados são assassinados e trazidos novamente à vida através da alquimia. Um dos personagens principais é uma mulher misteriosa chamada Virgo Lucifera. Seu nome significa Virgem de Luz. Então, quer dizer, ele, no final das contas, ele diz que é ex-luciferiano, continua. Se ele saber, ele continua. Por quê? Porque a tradição pagã, numa hora ou outra, acaba se interligando. Né? Não importa se a tradição veio da maçonaria, da teosofia, ou se veio do Rosa Cruz, porque todas são paganismo. São facetas distintas de um mesmo paganismo, mas é paganismo. Então, infelizmente, alguém precisa ajudar esse rapaz a entender o verdadeiro evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o que ele está vislumbrando aí, o que está sendo apresentado, mostrado para ele, não é isto. Eu não imagino que Daniel Mastral, né, que ele disse que teve muita amizade, ambos estavam conversando muito, antes do falecimento, não tem explicado para ele, né? Não acredito isso. Não tem explicado para ele. A não ser que Daniel Mastral também tinha um cristianismo meio estranho, né? Mas é isto. E agora ele vai falar sobre os falsos judeus, né? Vai falar de Herodes, que era Idumeu, vai trazer um pano de fundo histórico, né? Mas a gente vai logo no ponto. Ele trata a respeito de uma máfia casariana, né? Uma máfia aí composta por judeus. E vai falar sobre a família Rothschild, os banqueiros Rothschilds, né? Rockefeller, donos do mundo e a esquerda. E é interessante ouvirmos essa fala dele, né? Que isso muitas pessoas pensam que é teoria de conspiração, mas na verdade não é bem assim. Vamos ouvir então. Essa máfia casariana? Os Rothschild e os Rockefeller, os donos do mundo. A elite judaica que domina o mundo. A elite judaica que faz com que os governos de extrema esquerda coloquem censura, porque para eles é muito bom. A elite judaica que matou a história de Jesus dos livros, porque tinham muitos outros relatos, inclusive no Talmud. Como podemos observar, ele retoma aí a questão do Jesus histórico, né? E acrescenta essas questões da esquerda e da direita. Não, de fato, vamos lembrar o seguinte, a Revolução Bolchevique, em 1917, muita gente nunca parou para pensar como foi possível aquele monte de gente sem recurso, pobre, miserável, onde eles arrumaram
dinheiro para comprar armas, né? Trotsky foi para Wall Street. Leon Trotsky foi aos Estados Unidos, em Wall Street, atrás de dinheiro com os banqueiros norte-americanos. Ponto. Isso é histórico, isso é fato, né? Inclusive a mídia da época noticiou isso daí, não é novidade. Então, quer dizer, e também lembrando isso, que séculos antes, a família Rothschild financiou os dois lados da guerra entre a França e a Inglaterra no período de Napoleão Bonaparte. Aquela batalha de Waterloo, que aconteceu entre Napoleão e o Duque de Wellington, no qual os franceses perderam, foi financiada pela família Rothschild. Tanto os ingleses como os franceses. Então, então para eles não tinha problema nenhum que lá deve ser vencedor, porque eles iriam ganhar dinheiro, né? É como dizem, o verdadeiro poder está por detrás do trono. Então vamos lá, dando continuidade. Que a literatura judaica, um compêndio de muitos volumes, eles tiraram muita coisa de lá. Que são os livros apócrifos. Também. Então, os Rothschild mandam no Vaticano, Pedro. Tem foto do Papa abaixando a cabeça para pessoas da família Rothschild. Isso não é teoria da conspiração. Se você pegar as maiores influências dos Rothschild no mundo, o que a gente tá falando aqui é tão grave que amanhã eu posso acordar morto. Por isso que é importante as pessoas saberem essa live. Os Rothschild... Ele menciona que os Rothschilds mandam no Vaticano. Pode até ser, né? Mas quando é que é importante destacar que em 1929, com o Tratado de Latrão, que Benito Mussolini assinou com o Papa, né? A igreja outrora pobre, sem um centavo, porque a ferida mortal infligida pelos exércitos napoleônicos em 1798, né, foi tremenda. E essa ferida começou a ser curada em 1929, né? E vejamos aqui a riqueza. Esse livro, quero ler aqui uns trechos do livro de David Yalop, Em Nome de Deus, fala um pouco dessa restauração, né, do Vaticano, da ferida mortal sendo curada no aspecto financeiro, né? E aqui diz o seguinte: a reivindicação da fé católica, a singularidade é válida. Trata-se da única organização religiosa do mundo que tem como sede um Estado independente, a Cidade do Vaticano, que tem suas próprias leis. Olha só como é que é a coisa. É um mini país, o Vaticano é um mini país dentro de um país que é a Itália. Continuando. Olha o tamanho do Vaticano. Com seus 108,7 acres, é menor do que muitos campos de golfe do mundo, é do tamanho de St. James Park em Londres e aproximadamente 1/8 do Central Park em Nova York. Um passeio a pé, sem qualquer pressa, por toda a cidade do Vaticano, leva pouco mais de 1 hora. Para se contar a riqueza do Vaticano, seria preciso muito mais tempo. É pequena, mas tem muita grana. E a riqueza moderna do Vaticano está baseada na generosidade de Benito Mussolini. O Tratado de Latrão de seu governo com o Vaticano, concluído em 1929, proporciona à Igreja Católica uma ampla variedade de garantias e benefícios. Lembrando o seguinte, a sede do papado, no início, a princípio, não era o Vaticano. Era a Igreja de São João de Latrão, que foi a sede do papado, né? Continuando. A Santa Sé, obteve reconhecimento como Estado soberano, ficou isenta de pagamentos de impostos, tanto por suas propriedades como por seus cidadãos, além de não pagar taxas sobre mercadorias importadas. Contava com imunidade diplomática e os privilégios inerentes para os seus próprios credenciados,
os seus próprios diplomatas e os que eram credenciados como representantes de potências estrangeiras. Mussolini garantiu a adoção. Mussolini, o fascista, fora fascista, né? Garantiu a adoção do ensino religioso católico em todas as escolas secundárias oficiais e colocou toda a instituição do casamento sob a lei canônica que proibia o divórcio. Os benefícios para o Vaticano foram muitos e os fiscais não estavam entre os menores. Então, rolou muita grana, muito din-din, muito money, muito cash. E claro, com certeza, onde tem muita grana rolando, a família Rothschild com certeza está envolvida. Vamos lá, dando continuidade à fala do jovem. Rothschilds estiveram por trás das guerras napoleônicas, da Revolução Francesa, da criação dos bancos, do mundo todo. Se você hoje paga juros, vai cair na mão deles. Vai passar por uma série de bancos e vai cair na mão deles. O FMI está na mão deles. Todos os sistemas, as grandes corporações, todo o aparato do efeito Cantillon, por exemplo, nas maiores economias do mundo. O efeito Cantillon é quando existe injeção de moeda na economia. Passa primeiro por eles, depois vai para a base, para a população. Só a população sofre a inflação da moeda. Os caras que estão lá em cima não sofrem. Muito bem, está falando aí algumas coisas muito interessantes. Agora vem um aspecto interessante com respeito à religião. Esse pessoal aí, os tais dos super ricos, eles têm ojeriza à religião cristã. Eles odeiam a religião cristã. Uma prova disso daí são os judeus da escola de Frankfurt, que nós vamos falar, inclusive também vamos falar sobre o marxismo, teve sua origem com a burguesia. Isso nós vamos falar também para a próxima live. Lembrando, se essa live for boa, tiver uma boa receptividade, darei continuidade então. E aí ele fala a respeito do interesse dessa turma em implodir a religião. E vamos lá. Dir a religião. Implodir a religião. Então você acaba com a religião entrando no meio dela. Vai ficar uma hora que vai ficar tão teatral as igrejas, sem evangelho, sem espiritualidade, sem palavra, sem profundidade, sem conhecimento. Por exemplo, as igrejas evangélicas já estão assim, sem profundidade, virou um circo as igrejas evangélicas. Esse é o fato. Virou circo e pedir dinheiro. É isso. Já pedia bastante dinheiro, né? Mas não tinha o elemento supersticioso, né? O camarada lá, todo suado, pega um lençol, sei lá, e dá pro fulano e é tanto. Traz o tijolinho, sei da onde, que diz que foi das olarias de Jerusalém, e vende a R$1.000, e o povo vai e compra. O carnezinho, as 1000 campanhas, todo ano, todo tempo tem campanha, é uma petição de dinheiro, é um absurdo isso lá. Então, isso já acontece, já foi implodido, né? Mas tem um detalhe que é mais importante. Esses daí ainda tem a tal da aparência de que são igrejas cristãs sérias. Mas vamos lá, vamos escutar e depois eu adentro na questão que eu gostaria de falar para vocês aqui. Para você ser um bom evangelista, você tem que estudar anos de teologia de grego koiné. Que pastor que faz isso, Pedro? Nenhum. Então, o mercantilismo das igrejas é a prova de que eles já estão também dentro do seio evangélico, como já estão no Vaticano há muito tempo. Há muito tempo. Então, ele fala aqui esse conhecimento tem os acadêmicos, né? Mas o pastor dessas igrejas, para ele não interessa isso. Não. Ele vai lá, vai torcer as escrituras do jeito que ele acha que deva fazer, porque a preocupação dessa turma é dinheiro, é grana, né? E o papado, meu Deus, nem se fala. Ele vai mencionar um pouco aqui, né, do Vaticano. Tempo que eles estão no Vaticano. Então, o que eu luto, e o que a gente luta, e o que o Yeshua... E no Vaticano, por Deus, pode que diga qualquer coisa aí de outras igrejas que possa ter um pouco de cristianismo, mas isso não existe no Vaticano. O Vaticano tem padres, bispos, cardeais, homossexuais, pedófilos, comunistas, maçons, tem tudo isso lá.
tem tudo isso lá. É como as escrituras dizem, é covil de demônio, né? É isso que é. E agora falando um pouco sobre essa questão aí de implodir as igrejas cristãs, nós temos aqui no livro Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã, do Michael Kruger, ele traz algumas coisas interessantes aqui de um desses teólogos esquisitos com teorias estranhas, é o Philip Gulley. E ele fala aqui, muito interessante o que ele coloca, ele fala o seguinte: Gulley defende que as igrejas que ensinam que o ser humano é pecador são culpadas, olha só, a nova palavra, o novo neologismo, são culpadas de abuso espiritual e crueldade para com seus membros. Olha só o absurdo dessa fala. Gente, como é terrível isso. E também eu tenho outra menção ao que Gulley... isso é publicado, viu? Philip Gulley diz o seguinte: ao longo dos séculos a igreja sempre entendeu a salvação como ser resgatado do pecado e ir para o céu depois que morrer. Esse é o entendimento padrão, fundamental desse cristianismo, né? Daqueles que creem em vida após a morte. Não é meu caso, né? Não creio em vida após a morte. Continuando. Agora, e se eu acreditar que a salvação é a jornada da vida em direção à maturidade, à plenitude, ao amor? Olha só. A salvação aqui é a jornada da vida em direção à maturidade, à plenitude, ao amor. Ou seja, você vai envelhecendo e vai sendo salvo. Se esse for o caso, Jesus não é aquele que salva a humanidade pelo seu sacrifício de sangue, ou seja, zero sacrifício expiatório. Mas aquele que exemplifica essa maturidade, essa plenitude, esse amor, aquele a quem os cristãos podem se voltar e dizer: podemos ser como ele. Olha só essas ideias loucas dessas igrejas ditas evangélicas têm. Então, qualquer lado que você se vira, você vê heresia, misticismo, teorias esquisitas, né? Mas assim, o fato é que eu espero que esse rapaz chegue ao entendimento do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E abandone os conceitos da Rosa Cruz, né? E peço desde já a você que dê o seu like, dê o seu joinha, faça o seu comentário e compartilhe também. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se não é membro, tá aí logo aí abaixo aí os 3 níveis aí para você se tornar membro. E até a próxima, a segunda parte dessa reação, dependendo do seu interesse. Tá bem? Forte abraço a todos e até mais.